Ótima tarde para você. Está no ar mais uma edição do Boletim Legislativo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre o aumento do acesso à internet em locais públicos. Pesquisa do IBGE mostra que mais de 10% da população já usa a rede em praças, escolas e também em bibliotecas. E ainda estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apontam que até 2040, 70 mil novos casos de câncer coloretal devem ser registrados por ano no país. Essas e outras notícias a partir de agora. O advogado Rodrigo Cabreira Gonzalez foi homenageado aqui na Câmara Municipal. Durante sessão solene, ele recebeu o título de cidadão joseense. Profissionais do direito, acadêmicos, intelectuais e outros setores da sociedade civil estiveram presentes no plenário da Câmara Municipal na noite desta segunda-feira para prestigiar a entrega do título de cidadão joseense ao advogado Rodrigo Cabreira Gonzalez. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas em São José dos Campos, mas desempenham um papel de destaque para o seu desenvolvimento. Natural de Bauru, o jurista foi condecorado após o legislativo da cidade aprovar por unanimidade a proposta apresentada pela vereadora Amélia Naomi. A parlamentar destacou a importância de Cabreira e seus trabalhos ao município. O Rodrigo foi presidente da Academia de Letras, e já vai completar 45 anos esse ano. E tem um legado muito grande, são vários artistas que passam aqui em São José e que tem esse processo de construção. Então é fundamental, ter alguém que está ali ligado à arte e ele é um advogado muito sensível a essa questão. Então, para nós é muito importante a Câmara, além de ter dado esse título, mas ter esse registro dessa figura emblemática. Em São José dos Campos, desde os 17 anos, Rodrigo Cabreira Gonzalez é formado em Direito na Fundação Vale Paraibana de Ensino. Ele fez também pós-graduação em Sociologia, História e Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é conhecido por sua atuação no direito tributário, político-eleitoral e de energia. Leitor assíduo, Cabreira é autor de 14 livros. Recentemente, em abril, concorreu à cadeira de número 7 da Academia Brasileira de Letras, que ficou vaga após a morte do cineasta Cacá Diegues. Em São José dos Campos, é membro vitalício da Academia Joseense de Letras, da qual já foi presidente. Eduardo Caetano, o atual mandatário da instituição, esteve presente na solenidade e compôs a mesa diretora. Essa cerimônia é importante porque ela coroa todo o trabalho do Dr. Rodrigo Cabreira Gonzalez. E para nós, enquanto Academia de Letras, vem agregar, vem somar a nossa comemoração de 45 anos e mostra que a cidade de São José dos Campos é uma cidade acolhedora, que acolhe aqueles que aqui querem sobreviver, viver e trabalhar em prol da cidade. Rodrigo Cabreira foi o último a discursar no púlpito do plenário da Câmara Municipal. Na fala, lembrou de sua trajetória como advogado em São José dos Campos e de seus ideais. Na sequência, recebeu o título de cidadão joseense da vereadora Amélia Naomi. Emocionado, ele definiu o sentimento de ser condecorado como morador de São José dos Campos. Eu fiquei muito feliz, eu recebo esse título com muita alegria, com muita emoção, mas também com muita humildade, sabendo que além de ser uma honraria, é também um compromisso com a cidade a ser desenvolvido, para construir uma cidade mais ética, uma cidade mais humana, uma cidade com menos desigualdade social, com que todos tenham o que comer, todos tenham onde morar. Então são compromissos que, como advogado, a gente pode estar levando junto com o poder público, são ideias que a gente pode estar colocando para o bem-estar social. E o governo federal deve divulgar a qualquer momento os detalhes do plano de contingência que está sendo elaborado para minimizar os impactos econômicos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Entre as possíveis medidas estão linhas de crédito para setores impactados e também a expansão de compras por parte do governo. Na lista de mercadorias que, desde o início deste mês, foram sobretaxadas em 50% pelo governo norte-americano, está a carne bovina.
O setor, até o mês passado, comemorava os resultados positivos e agora está na expectativa sobre os possíveis impactos do tarifaço. Os produtores brasileiros de carne bovina comemoram os resultados de junho. É que as exportações tiveram um aumento de 50% em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram mais de 270 mil toneladas de carne vendidas para outros países, uma receita de quase US$ 1,5 bilhão. Os dados são da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC. Os Estados Unidos são dos principais compradores de carne bovina brasileira, atrás apenas da China. Eles importaram cerca de 12% de todo o volume que o Brasil produz para o exterior. Segundo a ABIEC, em junho, foram exportados mais de 18 mil toneladas de proteína animal, o que gerou uma receita de quase US$ 124 milhões. Mas um fator acendeu um alerta e preocupa o setor. A carne bovina é um dos alvos do tarifaço de 50% aplicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros. A expectativa dos economistas é que a exportação do produto para o país norte-americano diminua a partir deste mês. Se isso acontecer, quer dizer que vai sobrar carne no Brasil e os preços vão baixar, seguindo a lei da oferta e procura? Se tiver uma taxação muito alta, né, realmente vai diminuir essa exportação. Né? Então as pessoas lá, o empresário dos Estados Unidos vai importar menos e aí, teoricamente, né, essa carne deve sobrar aqui no mercado interno e lei da oferta e da procura, uma oferta maior, o preço vai cair, teoricamente. No entanto, o economista destaca que o efeito contrário pode ser percebido ao médio prazo. Isso porque o volume de moeda estrangeira que movimenta a economia nacional, com a venda para os Estados Unidos, deve diminuir. Entre janeiro e junho deste ano, foram exportados mais de 181 mil toneladas de carne bovina brasileira para os Estados Unidos, que renderam ao mercado US$ 1,4 bilhão. Com a queda da exportação e com menos dólar entrando no país, o preço dos produtos pode subir. Menos dólar, o dólar vai valorizar. E aí o dólar valorizando é complicado, né? Que aí o dólar mexe em tudo e principalmente no combustível. O combustível que é usado, né, para transporte das mercadorias, da própria carne, e aí vai ter aumento. Quer dizer, então uma coisa pode compensar a outra e acabar tendo aumento aí nos produtos. Mas mesmo diante da possível dificuldade, o setor vê uma nova oportunidade: a exploração de mercados de outros países. Eu não vejo que vá ter algum fator complicador no setor de carne, no mercado de carne. E é uma grande oportunidade da gente agora atingir novos mercados. E o comércio local também está otimista. Como o mercado interno deve ficar abastecido com mais produtos, a expectativa do dono desse açougue é que o preço da carne bovina fique mais barato, tanto para os comerciantes quanto para o consumidor final. A gente acredita que, para nós aqui, para o nosso comércio do Brasil, vai ter sim uma diferença de preço. Eles vão acabar tendo que diminuir esse preço para ter uma demanda maior aqui, para tentar suprir a demanda que não está sendo mais exportada. E com isso acaba melhorando para nós a questão do preço e torcer para que esse preço chegue, né, essa diferença chegue até a gente, para que a gente possa também repassar isso para o consumidor final. Apesar do forte desempenho internacional, a maior parte da carne bovina produzida aqui é consumida pelo mercado interno, cerca de 70%, ou seja, apenas 30% do volume é exportado. Mesmo assim, o setor espera novas negociações. A gente não pode ficar dependente de apenas um país, não é? Não que a gente deixe de vender para os Estados Unidos, não é isso. Mas você tem que diversificar mais. Então, por exemplo, agora já começaram a vender para o México. Eles estavam aumentando, mas não estavam vendendo tanto. Agora vão aumentar. Você tem a Ásia, você tem a Europa.
Quem sabe que isso aí pode ser até benéfico no sentido de fazer com que o Mercosul e a União Europeia façam esse acordo que está há um tempão para fazer. Então eu espero que realmente saia disso, seja um exemplo para que a gente não fique nessa dependência dos Estados Unidos. O acesso gratuito à internet em locais públicos tem crescido no Brasil. Pesquisa do IBGE mostra que mais de 10% da população já usa a rede em praças, escolas e também bibliotecas. Aqui em São José, o Wi-Fi público já alcança boa parte da população. É cada vez mais comum ver pessoas usando o celular em praças, escolas e bibliotecas. O acesso gratuito à internet nesses espaços já faz parte do cotidiano de muitos brasileiros. Pesquisa do IBGE divulgada neste ano mostra que mais de 10% da população usou o serviço de graça em locais públicos. Entre os estudantes da rede pública, mais de 34% acessaram a rede em escolas e bibliotecas, principalmente para estudar, utilizar plataformas de ensino e fazer pesquisas. A pesquisa mostra ainda que os estudantes de todas as etapas de ensino se beneficiam das redes abertas. 27% dos alunos do ensino fundamental, 39% do ensino médio e mais de 50% no ensino superior aproveitam o recurso para facilitar o processo de aprendizagem. Em São José dos Campos, mais de 2.000 salas de aula da rede municipal têm Wi-Fi grátis. Todos os alunos, praticamente da nossa rede, têm acesso à internet gratuita. Além disso, um aluno que estiver, por exemplo, fora da escola ou fora da sua casa, né, onde poderia ter um acesso para a internet, ele estiver na rua, em alguns lugares próximos de próprios públicos, ele também pode fazer o uso da internet, ele estaria 100% do tempo conectado. Além de garantir acesso, o serviço também promove inclusão digital. É o que destaca um advogado especialista em direito digital. Isso é previsto, inclusive, no Estatuto da Criança e Adolescente, fornecer educação digital nas escolas públicas também, para não só educar as pessoas quanto ao ambiente digital e suas ferramentas, mas educar as novas gerações também sobre todo o potencial que a tecnologia pode nos trazer. Robótica, programação, toda essa área de tecnologia e informática, é muito importante que isso seja levado aos jovens e adolescentes nas escolas públicas. Além das instituições de ensino, desde 2015 a cidade conta com internet gratuita em espaços públicos. A rede aberta é disponível para todo mundo. Segundo a Prefeitura, o uso ultrapassa 5 terabytes por semana, o que mostra o quanto a conexão é realmente utilizada. Há mais de 5 anos a gente achou que essa inclusão digital, a necessidade de dar acesso à internet para todas as pessoas é algo importante e não necessariamente só para os munícipes. Quem estiver passando por São José dos Campos tem acesso à internet. Então, essa grande diferença de você colocar em vários pontos públicos, né? Nós temos mais de 300 pontos aí com Wi-Fi gratuito oferecido para a população. Segundo o advogado, quanto mais gente usa a rede, maior a necessidade de orientar os usuários. Por isso, ele defende campanhas educativas que ensinem o uso seguro da internet. Não basta só o poder público fornecer redes livres. Ele precisa fornecer redes que sejam seguras às pessoas. Existe toda uma população que não tem assim uma intimidade com a tecnologia. Elas precisam saber que, ao acessar o site de um órgão público ou acessar uma rede que seja disponibilizada pelo poder público, ela precisa ter a certeza que seus dados não vão ser capturados, monitorados e nem tratados por quem não seja devido. Especialistas reforçam: o acesso gratuito à internet deve ser tratado como um direito, um passo importante para garantir cidadania digital para todos. O Marco Civil da Internet, ele traz lá no seu artigo 2º que o acesso digital, o ambiente digital, ele é um direito fundamental de acesso à cidadania. Então, o poder público, quando disponibiliza essas redes de acesso livre, ela está empreendendo um acesso à educação, acesso à cidadania, acesso ao trabalho, acesso também à população de baixa renda, por exemplo, que mora em áreas remotas ou rurais e que não tem acesso a essas redes móveis. Inclusive, em muitos lugares não pegam nem 4G. A internet pública gratuita vai além da conexão. Em São José dos Campos, ela tem aproximado serviços e oportunidades de quem mais precisa. Um exemplo de como a tecnologia pode reduzir desigualdades e incluir mais pessoas.
disponibilizando o acesso à internet em todos os pontos da cidade, gratuito, faz com que você tenha mais facilidade e diminui as barreiras para poder acessar esse mundo digital. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, tem vagas abertas em diversas áreas. Vamos ver as oportunidades na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de embalador, ajudante de obras, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, auxiliar administrativo, auxiliar de confeitaria, auxiliar de costureira, auxiliar de eletrotécnico, auxiliar de expedição, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de técnico de controle de qualidade, caseiro, corretor de imóveis, costureiro em geral, cozinheiro de restaurante, cuidador em saúde, desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, empacotador à mão, fresador, funileiro de veículos, garçom, instalador de tubulações, instrutor no ensino profissionalizante, marceneiro, mecânico de automóvel, mecânico de refrigeração, motorista de caminhão, motorista de ônibus rodoviário, operador de caixa, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, pedreiro, pintor de obras, pintor industrial, polidor de veículos, professor de arquitetura, professor de medicina veterinária, projetista de imóveis, repositor de mercadorias, serralheiro, serralheiro de metal, soldador, técnico de matéria-prima e material, técnico de obras civis, técnico de operação eletrotécnica, técnico de planejamento de obras, técnico em instrumentação, topógrafo, vendedor de consórcio e vendedor interno. E ainda há vaga para pessoas com deficiência no cargo de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação e operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar, é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apontam que até 2040, 70 mil novos casos de câncer coloretal devem ser registrados por ano aqui no país. A doença é grave, mas a chance de cura chega a 90% quando ela é descoberta no estágio inicial. Por isso, os exames preventivos são tão importantes. Muita gente tem receio de fazer a colonoscopia. É o principal exame para rastreamento e avaliação das condições do nosso intestino. Este exame é feito sob sedação e deve entrar na rotina de check-up a partir dos 45 anos de idade, mesmo quando não há sintomas aparentes. Além do diagnóstico, a colonoscopia tem uma outra função. A gente consegue, pelo exame, já tirar pequenas lesões, que a gente chama de pólipos, que podem ser lesões que vão vir a câncer. O câncer de intestino ele vem mais comumente desses pequenos pólipos, que vão crescendo e podem virar lesões malignas. E esse exame consegue fazer essas duas coisas, olhar, diagnosticar e já tirar esses pedacinhos que não deveriam estar ali. Quanto mais cedo o câncer de intestino é descoberto, maiores são as chances de cura. Em casos diagnosticados nos estágios iniciais, essa chance chega a 90%. Olha só o que aconteceu com a Kátia. Ela recebeu a recomendação médica para fazer a colonoscopia há 5 anos, mas com a pandemia acabou adiando o exame. Em 2023 eu tive um pequeno sangramento, eu procurei de novo a doutora Rafaela e aí a gente retomou esse processo da colonoscopia, foi quando eu fiz o exame e aí foi detectado essa lesão. Esse pólipo é um pouco maior do que o esperado, né, para ser retirado ali na colonoscopia. E aí ela me indicou para que procurasse fazer o procedimento para retirar essa lesão e a gente fazer a biópsia dela. E aí a biópsia confirmou que era um adenocarcinoma. Que para eu digo que eu sou uma pessoa muito abençoada, né, porque a gente conseguiu fazer essa retirada total dessa lesão.
e foi um procedimento curativo. Casos como o da Kátia, hoje com 46 anos, vem se tornando comum nos consultórios. Recentemente, a doença voltou a ficar em evidência no país com a morte da cantora Preta Gil aos 50 anos, após complicações do câncer de intestino. Por ano, mais de 20 mil pessoas morrem no Brasil vítimas da doença. Nos últimos anos, o número de casos de câncer coloretal vem aumentando, sobretudo entre pessoas com menos de 50 anos. Segundo dados do INCA, desde 2023, por ano, são mais de 45 mil pessoas diagnosticadas. Ainda de acordo com as pesquisas, a estimativa é que até 2040 sejam registrados mais de 70 mil casos por ano. O câncer coloretal é uma doença silenciosa. Alguns sintomas não podem ser ignorados, como mudanças no ritmo do intestino, perda de peso sem motivo aparente, dor abdominal constante e sangue nas fezes. Foi no banheiro, viu sangue ali no vaso sanitário, importante procurar um proctologista, porque a gente consegue fazer na própria consulta já uma avaliação, um exame físico e conseguir ver se tem alguma coisa ali no final do ânus, no canal anal, que já são lugares que a gente tem uma ideia se tem alguma coisa mais séria acontecendo ou não. A prevenção da doença vem de múltiplos fatores. O principal deles é a nossa relação com a comida. Os grandes vilões da alimentação nos dias de hoje são as comidas ultraprocessadas. Com a industrialização, nós vemos também esse aumento do consumo de alimentos ultraprocessados, que vão desde sucos, bebidas, até, de fato, linguiça, presunto, mortadela, salame, esses embutidos, e também até as carnes, de fato, ultraprocessadas. Toda vez que você ver um alimento que está na prateleira prontinho para consumo, já desconfie. A nutricionista lembra que a prática de exercícios físicos e o sono regulado também são fatores importantes na prevenção da doença. Dar preferência à alimentação com produtos naturais também fará diferença para o fortalecimento da imunidade do intestino. Quando nós consumimos frutas, verduras, legumes, sementes, leguminosas, que são feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, nós estamos, sem dúvida, prevenindo esse tipo de câncer, tá? Por quê? Porque estes alimentos são os principais para alimentar boas bactérias no nosso intestino. Em São José dos Campos, a Prefeitura e a Associação Brasileira para a Prevenção do Câncer de Intestino realizam o programa de rastreamento do câncer coloretal, com campanhas educativas para sensibilizar a população sobre os riscos da doença. Vale lembrar que o exame da colonoscopia também é oferecido pelo SUS. Obviamente, assim, existe uma demanda muito maior às vezes do que a capacidade, mas sim, é um exame que é feito e também com a mesma característica, tanto diagnóstico como terapêutico. Então, não é um exame só da rede privada, só do consultório aí do sistema privado particular. A gente tem isso na rede pública também. A gente não pode ter medo, não pode ter vergonha, não pode ter um preconceito com a colonoscopia. A gente precisa realmente fazer para prevenção, porque quando ele é detectado no início, como aconteceu comigo, a chance de cura é muito grande. Pois é, não dá para deixar o autocuidado de lado, né? É preciso manter os exames sempre em dia. E a gente segue no tema saúde para falar sobre cuidados paliativos. Uma médica especialista no assunto nos explica como ele acontece. Meu nome é Ana Laura, eu sou médica, atuo na área de cuidados paliativos e vou falar um pouquinho para vocês sobre os cuidados paliativos. Então, cuidado paliativo é uma abordagem que tem por objetivo cuidar de pessoas que estão enfrentando uma fase mais difícil da vida, com o diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, ou seja, que pode levar à morte. Quando as pessoas estão vivenciando isso, a gente sabe que tudo isso vai trazer muito sofrimento, e não só o sofrimento físico, mas também psíquico, questões sociais e até sofrimento espiritual. Então, o cuidado paliativo vem para olhar para essa pessoa como um todo, para fazer um cuidado integrado e olhar também não só para o paciente, mas também para a família. Hora de saber como ficam as temperaturas na cidade na previsão do tempo.
A tarde desta terça-feira permanece ensolarada e não deve chover. À noite será com poucas nuvens no céu. Os termômetros variam entre 9 e 20 graus. Na quarta-feira, o dia também será de sol e com muitas nuvens pela manhã. À noite terá nevoeiro, mas sem chance de chuva. A mínima prevista é de 10, com a máxima de até 24 graus. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A programação completa você já sabe, né? Tá toda disponível lá no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Amanhã estaremos de volta. Eu espero você. Até lá!